Olá, amados e queridos do Pai. Quero trazer uma palavra rapidamente aqui ao nosso coração. Quero dizer para você que muitas vezes passamos por muitas afrontas, mas nós não podemos abaixar nossa cabeça. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, lá no versos 45, do 23 até o 45, ele nos relata a história quando Davi enfrentou Golias. E eu quero dizer para você que muitas vezes as nossas armaduras ou espadas não servem para enfrentar o nosso inimigo. Não serve para enfrentar as afrontas, não serve para enfrentar as guerras espirituais, até mesmo gigantes invisíveis. E tudo o que tentaram fazer contra a tua história, aqui o Golias representa aquilo que grita, que tenta nos envergonhar, nos paralisar, tirar até a nossa força. E Deus está falando aqui comigo e com você que muitas vezes o Golias que tem te afrontado, o Golias que tem tentado trazer arrogância, ele não estava apenas insultando ali os homens, zombando do Deus de Israel, mas também estava desafiando quem o iria desafiar naquele momento. Muitas vezes nós não entendemos os fatos reais das circunstâncias que nós vivemos. E nós temos que perceber, lá em 1 Samuel 17, 26, fala: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A aplicação, queridos, que eu quero trazer aqui para vocês é quantas vezes o inimigo tenta afrontar a sua fé, tirar a sua identidade, até mesmo roubar o seu chamado. Mas Davi aqui, ele nos dá uma lição muito forte de não aceitar afronta normal, sabe? Não aceitar afronta como coisa normal, mas responder com ousadia espiritual. E quando a gente enfrenta sem armas humanas, a gente tem que estar cheio da unção. Porque Davi, ele tentou até a armadura de Saul, mas ele percebeu que não precisava da armadura daquele homem, mas sim da unção de Deus. E é importante eu citar aqui que a fé e a coragem só precisou apenas de 5 pedrinhas, 5 pedras do ribeiro. Então, queridos, que eu quero trazer aqui que cada situação que nós passamos, precisamos aprender a nos preparar espiritualmente, a ser mais determinados dentro da nossa vitória. Por muitas vezes o Senhor falou comigo a despeito de quantas vezes eu preciso ter que fazer as coisas e perceber que Ele está falando, né? Então, hoje, eu não penso 2 vezes. Eu falei: Senhor, é isso? Estou aqui para obedecer. Então, nós não lutamos sozinhos. Nós não nos posicionamos espiritualmente à toa. Nós precisamos entender que a vitória, ela é no tempo e na hora certa. Então, depois da vitória contra Golias, Davi foi o quê? Foi honrado. E depois foi reconhecido e tornou a ser um referencial de fé. Sabe, Deus, ele nos ensina aqui que Golias, ele veio com a espada e com o escudo. Representa todo o que o mundo usa para as situações parecerem até impossível da gente vencer. Mas Davi, ele não ficou impressionado com a armadura do inimigo. Ele sabia de quem estava ali. Era Deus com ele. Deus não luta com aparência. Deus luta com autoridade. Então, o que Deus está falando aqui para você, não importa como o inimigo ele se levanta contra você. Pode vir sim diagnósticos, dívidas, abandono, medo, vergonha, humilhação, mas você pode declarar com fé que você não tem que recuar, porque se você vai contra tudo aquilo, você derruba as muralhas em nome de Jesus. A luta espiritual, ela é grande, mas a vitória do visível do nosso Deus é muito maior. Então, Davi, ele foi para aquele campo com coragem, desejo de vencer. Queridos, a gente precisa aprender
a encarar a nossa realidade. Talvez a sua luta hoje seja silenciosa, oculta, e ninguém vê as lágrimas que você chora. Talvez as orações que você tem feito, as guerras que você tem enfrentado, não tenham tido um efeito dentro das suas orações. Mas eu vim aqui nesse vídeo para te falar que a vitória, ela começa no espiritual e vai aparecer no natural quando você já está muito cansada. Porque o inimigo, ele trabalha as nossas fraquezas. Mas Deus, ele nos dá vitória em tudo que nós estamos fazendo, desde que estejamos alinhados à vontade dele. Então, o mesmo Golias que aterrorizava o povo de Israel, depois virou apenas lembranças de felicidade, né? De felicidade daquele povo e de fidelidade de Deus. Então, o gigante era grande, mas caiu com uma pedra, porque a pedra carregava a fé de um ungido. Então, o que eu quero trazer hoje aqui para você é que hoje pode parecer impossível, que você vai testemunhar a sua vitória, mas você vai testemunhar, em nome de Jesus. Continue de joelhos, mesmo que tudo pareça impossível. Acredite, Davi derrubou Golias, todo o exército de Israel foi o quê? Encorajado. Há um jovem ousado que fez milhares de soldados armados. Não conseguiram ali derrubar, mas aquele jovem derrubou Golias. Às vezes Deus escolhe quem a gente nem espera para fazer o que todos precisam. Então a gente precisa de resposta, sabe? Às vezes a gente é um canal de bênção na vida das pessoas e as pessoas precisam de mudança, mas elas não dão valor naquele momento. Então a gente precisa o quê? Se sair de cena. A gente precisa aprender a entender que nós somos valorosos para Deus. Então não subestime quem você é e com Deus, porque com Ele você é mais que vencedor. Eu estava aqui conversando com Deus e vendo a quantidade de pessoas que estão precisando de um agora, de um de repente de Deus. E Deus falou que era parar de dizer que a gente não tem força, parar de dizer que a gente não tem recursos, parar de dizer que a gente não está preparado. Isso importa muito, porque o Senhor, a todo momento, Ele está conosco. Mas a gente precisa entender, sabe? Golias, ele pode vir com lança, com espada, com afronta, mas nós estamos em nome do Senhor Jesus. E hoje nós temos que nos levantar com fé, coragem, com unção, porque todo gigante que se levantou, ele vai derrubar, ele vai ser derrubado. Queridos, ainda que muitas vezes a gente pense que o problema é maior do que a circunstância, a gente precisa entender que Deus é maior do que tudo isso. Mas o nosso coração precisa reinar a glória divina do Senhor. E muitas vezes a gente precisa estabelecer isso dentro do nosso coração. Eu estava conversando com uma irmã e ela falou para mim, olha, você é uma pessoa que o Senhor te levantou. E todas as vezes que o Senhor fala comigo, queridos, Ele fala, levanta-te, levanta-te. Eu fico até às vezes sem entender. Mas quando nós entendemos o chamado, nós temos que nos colocar na posição. E quando nós entramos no posicionamento, nós só precisamos o quê? Estabelecer que Deus é fiel. Sabe, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Muitas vezes achamos que os problemas são maiores, como aqui eu ia até errando em falar, mas não são, porque Deus, Ele é maior. Amém? Eu quero ser breve aqui, porque a gente está um pouquinho atrasado, mas eu acredito no poder essencial que Deus está trabalhando fortemente nos nossos corações e que Ele está fazendo um novo brotar sobre a nossa história. E eu acredito e creio que nessa hora o Senhor dos Exércitos, Ele está pelejando por mim e por você.
Ele não falha, Ele nunca perdeu uma batalha. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante de Ti como Davi, Senhor, reconhecendo que nós não somos, Pai, fortes, além, mas o Senhor nos fez através da nossa fé. Então nós declaramos que nós vamos contra os gigantes, sim, em Teu nome. Nós declaramos que o Senhor é um Deus que entende, que conhece as nossas lutas. O Senhor é um Deus que entende as afrontas, as lutas, os medos, muitas vezes as nossas decisões, que nós queremos recuar, mas o Senhor é um Deus que nos dá fé para avançarmos em todo Golias que se levanta contra nós. Então, Senhor, nesta hora, caia por terra hoje, em nome de Jesus, todo Golias que tentar se levantar contra nós. Que a coragem de Davi venha sobre nossos lombos, que nós possamos ter a ousadia que vem do Teu Espírito Santo, sermos renovados pela Tua unção, Senhor. Tira de nós, Senhor, toda a armadura humana, porque foi assim que Saul quis fazer com Davi. Nós temos as nossas armaduras próprias. Nós queremos ser dependentes, Senhor, do Teu Espírito Santo, não dependente do natural, do que a gente veste, Pai, com roupas, mas sim na Tua presença. E hoje, Senhor, nós declaramos a vitória, porque, Senhor, não é pela força, mas é pela fé. Não é pelo poder, mas é pelo Teu Espírito Santo. Nos fortalece, Senhor, nos levanta, nos faz, Senhor, despertar os adormecidos e cura, Senhor, os feridos. Que seja, Senhor, nessa noite, a noite de libertação, a noite de virada, a noite de recomeço, porque quando Golias cai, o novo tempo começa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que assim seja. Queridos e amados do Pai, compartilhe esse vídeo, curta, comente. Essa semana agora iremos começar um novo projeto aí, é uma nova série, uma série linda que o Senhor Jesus está preparando, já colocou no meu coração. Eu estou muito feliz com a série, porque eu tenho aqui me dedicado, hoje até demorei um pouquinho, porque Deus, Ele conhece o nosso coração. E nós vamos falar sobre esperança, cura interior. É uma série do recomeço poderoso. Ela é uma série muito linda, é uma série que vai trazer aí estudos maravilhosos para o nosso coração, para que a gente possa aí nos encher. Um novo recomeço poderoso. Assim vai ser a nossa série. Amém? Eu creio que muitos que estão aqui estão passando por lutas, mas acredite, creia, comece a profetizar dentro do seu lar. Nenhum servo do Senhor, os verdadeiros servos do Senhor, ficam sem lutas. Se está sem lutas, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Nós precisamos todos os dias romper em fé e acreditar que o Senhor faz nova todas as coisas. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Fiquem com o Papai do Céu. Até a oração de meia-noite.